E aí, turma, sejam bem-vindos aqui no canal do Sensei Otaku Nerd Forever, trazendo aí a número 132 da revista Herói Gold novamente, né, com muitas novidades do que veio para vídeo, do que tinha na televisão, cinema, games, quadrinhos e tudo mais. Logo depois da vinheta vamos falar um pouco mais, que olha só de novo quem que tá aí arrebentando na capa, Hércules e Xena. Vamos lá. E caramba, logo de cara aqui batendo o olho, o que vamos ter no Arquivo Herói? Vamos chegar daqui a pouquinho. Pra quem lembra, gente, pô, cara, feiticeira, né? Vamos lá. E é isso aí, estamos aqui então com... Esse aqui foi um editorial do Ricardo Matsumoto, né? Aqui justamente falando, pessoal, sobre estarem ali se aproximando ao terceiro ano, né? O terceiro aniversário da revista Herói. Tá? E fazendo um resuminho contando do que tem dentro dessa edição. E aqui a gente já começa já com o grande aí, ó, Brendan Fraser, ali década de 90, né, falando aqui o galã das selvas. O Brendan Fraser foi o que interpretou o filme, né, de George, o Rei da Floresta. Pelo menos o primeiro, né, gente, e o rapaz teve que malhar pra caramba. Ele já tinha feito O Homem da Califórnia, ok? E aqui no caso, bicho, nós temos outras situações também, falando um pouquinho de como que era, né, como que foi o formato para esse filme, viu? Como que foi a preparação dele, tá? Como que foi assim, ó, a arrecadação, teve 100 milhões de dólares só nos cinemas americanos. E é o seguinte, esse filme ele não veio aqui pro Brasil de cara, a gente estava com aquele leque, né, dava um tempo, não era aquela coisa como acontece muito de estreias mundiais atualmente, né? Então, no caso, o filme ali lançado em 97 no mercado americano, nós fomos ver isso aqui só em 98, olha só pra você ver. E bem Tarzan, né, galera? Aquela paródia Tarzan também, viu? Não sei se vocês lembram do desenho, bem antigo, mas muito bacana, muito engraçado. É bem aquela comédia mesmo. Na parte de cinema ainda nós temos aqui, ó, Ameaça Subterrânea do Steven Seagal. Esse filme é muito bom. Ele contracena com Kris Kristofferson e ainda, rapaz, dá aquela de cantor também nesse filme, viu? Eu achei bacana, é bem aquele estilo Em Terreno Selvagem, tá? Logo abaixo aqui, O Casamento de Chandler. Cara, aqui é um filme que o Matthew Perry fez com a Salma Hayek, lembra dela? Aquela rainha vampira lá, né? Aquela demon lá do Um Drink para o Inferno. A Balada do Pistoleiro também. Só que na Balada do Pistoleiro ali, bicho, teve ali toda a sua importância, o seu papel, tal, mas cara, aqui ela mandou bem na sua veia de comédia romântica. Estavam fazendo filmes muito bacanas. E você vê o Matthew Perry numa outra pele que não seja do Chandler, né, não era também muito comum. Agora, vale a pena. Se eu não me engano, ele está até no Amazon Prime, tá? Se você quiser matar a saudade. Top 30 do verão americano, né? A temporada já ficou para trás, mas os filmes só agora estão saindo em cartaz nos Estados Unidos. Aqui vai a lista das produções que mais faturaram. Aí, para não ler os 30 de uma vez aqui, se vocês quiserem dar um pause aí para ver direitinho, quem estava mandando na bilheteria 250 milhões? Homens de Preto. Ali, Will Smith, Tommy Lee Jones e demais ali, grande elenco. E em 30 estava o Leaving to Beaver. Nessa lista tem nomes de filmes que na época também foram inéditos no Brasil. Tá? Agora, Spawn aqui estava batendo aí 13ª colocação, Velocidade Máxima. O G.I. Jane, Até o Limite da Honra, aquele filme com a Demi Moore, muito bom. Tá? Outros aqui, O Enigma do Horizonte com o Lawrence Fishburne, o Mimic, aquele Mutação da Mira Sorvino, e por aí vai. Nos bastidores de Hollywood pela Mila Lu, né? Essa menina aqui que ficou bem aquela coisa fofoca, porque aqui fala sobre o relacionamento que não deu mais entre o Keanu Reeves e a Cameron Diaz, e aqui mostrando até um trailer de um filme que eles fizeram juntos. E ao mesmo tempo também sobre David Duchovny e a Gillian Anderson, para quem acreditava que existia uma certa animosidade fora das câmeras, pelo contrário, eles eram muito amigos também, tá? E aqui estava falando sobre quando eles estavam gravando em Vancouver, no Canadá, quando o David Duchovny reclamou um pouco do clima do Canadá, né? Um jornal lá ficou metendo a ripa
né? E aí a Gillian, ela chegou a ligar para o jornal, cara, defendendo o amigo dela. Para falar para você se isso aqui é 100% verdade, galera, não sei dizer. Mas é bem aquele negócio como eu disse, né? Eram notícias de bastidores e fofoca lá. Que só quem viveu o período ali, quem procurou saber, que o meu negócio era, cara, arquivo X, velho. Só. Na história em quadrinhos nós temos aqui, ó, os dias de Frank Castle estão contados, né? A morte do Justiceiro. Isso aqui foi uma história que ocorreu, uma situação em que, através de uma operação lá do Justiceiro, uma família morreu, né, cara, ele sendo o responsável. E aí, bicho? E aí, cara, ele teve situação que ele acabou até se aliando ao rei do crime, só para vocês terem uma ideia. Foram 132 páginas especiais e a conclusão da história seria, no caso ali, né, publicada na revista Marvel 97, número 9. Mas aqui, ó, seria necessário ler as revistas nessa ordem para entender o rumo das coisas. É aquela bem uma revista conectando a outra para uma história principal, né? E essa o Justiceiro Castle tava, bicho, preparando aí para sobrar, cara, porque muitos caras iam tentar fazer a mesma coisa que ele faz, né, como seu meio de vida. Aqui no caso, a Tangent Comics DC cria novo universo de heróis por um mês. É quando houve uma liberdade, né, lá na DC de os artistas trabalharem umas realidades alternativas com os grandes personagens. Estão mostrando aqui deles entre o Flash, o Capitão Átomo e, gente, uma mistureba danada. Joker aqui, ó, por exemplo, quem que é o Joker? Né? Flash era uma menina bitolada. Tá? O Nightwing aqui também. Nightwing, no caso, não era nem ali o Asa Noturna por si só. Era uma agência. Tá? Então, assim, cara, uma mistureba danada. Não vi se isso aqui deu muito pra frente, nunca cheguei a ler. Se você já leu alguma coisa a respeito da Tangent Comics, dá uma comentada pra mim aí, porque não acompanhei, viu? E logo abaixo, o Blue Fighter do nosso grande amigo Alexandre Nagado e Capitão Ninja. Heróis brasileiros ganham minisséries classe A. Justamente aí, bicho, dando aquela valorizada um pouco também no quadrinho nacional, que de toda a mão ali saiu alguma coisinha muito bacana de conferir. Na TV, um encontro de gerações. Ultraman vem para ajudar Ultraman Tiga. E Ultraman Dyna chega com tudo na TV japonesa. Logo ali, né, 97, já tinha finalizado o Ultraman Tiga, que era de 96, deu-se início ao Dyna, mas aqui comentando sobre os últimos episódios do Tiga, a aparição do Ultraman, justamente aquele Hayata, o de 66, até mesmo para dar uma ligada, ali tentar dar uma ligada entre a origem de Tiga, que ainda tinha muito o que entender e descobrir, assim como do Dyna, do Gaia, que aparece também, junto à Irmandade Ultra. Eu achei bacana demais esse episódio. A Record não passou esse episódio, viu, gente? Uma coincidência aqui sobre Lost in Space, né, o Perdido no Espaço, no dia 6 de outubro de 1997, foi a data em que a família Robson, o Dr. Smith, o robô, foram lançados no espaço em sua interminável viagem pelo cosmos. Coitados, poderiam ter dado um mapinha para eles, sacanagem. E olha aqui, ó, justamente novembro de 97, trouxeram uma curiosidade sobre uns dias antes ali, ó, 6 de outubro. A invasão dos Estados Unidos, guerreiras chegam na terra do Tio Sam para tirar todos do sério. Aqui, gente, era quando alguns animes, né, foram parar lá no Tio Sam, muitos ali através do mercado de vídeo, dentre eles ali Voltage Fighter, Go Kaiser, mostrando aqui as meninas. As novidades da Manchete, aqui já também na parte da TV, em que Dragonflies, aí era um novo desenho, esse eu cheguei a ver alguns episódios, e Flash Gordon em novo horário. Caramba, Manchete toda a mão ali tentando, né, em sua programação garantir ali as audiências, e mostrando Yu Yu Hakusho indo bem de segunda a sexta às 19 horas. E logo em seguida, justamente, os Super Campeões. Eu terminava de ver Yu Yu Hakusho, eu ia treinar. Se não desse, eu colocava para gravar e tchau. Assistia quando chegava em casa, de boa. Mas do lado aqui, uma excelente série, para mim, criada também pelo inesquecível Gene Roddenberry, Earth Final Conflict. The Final Conflict, né, seria ele Terra, Conflito Final, mostrando, cara, a chegada dos Talons à Terra, prometendo mundos e fundos para desenvolvimento do planeta,
né, entre erradicação de doenças, parceria, conquistas ao espaço, mas igual pegando aquela ideia de missão Alien também e tal, bicho, no Debaixo dos Panos, os Talons queriam muito usar a Terra, ok? Para os seus fins não escusos, cara, mas era aquela coisa assim, egoísta de se manter a raça. Tinha uma outra raça que guerreava com os Talons, que ela aparece mais assim, só lá pra depois da... Não, aparece um ou dois assim na terceira temporada. Mas é muito interessante por se tratar que a Mary Roddenberry, ela participa da produção e participou de muitas temporadas dessa série também. É uma série que ela foi originalmente idealizada ainda na década de 70, só que ela não foi para frente, foi justamente bem depois, né, que eles resolveram dar essa oportunidade. A série teve 5 temporadas, passou na Record, mas não passou toda também, e valia muito ver o relacionamento entre Dahan e William Bond, que se torna ali um agente de aliança ali com os Talon, mas depois ele descobre que a mulher dele tinha morrido por causa dos Talon. Tem o Sandoval, tem a Arquette. O nome dela, Arquette, ali é o nome original, mas ela fez umas participações bem bacanas. Infelizmente foi só até ali da terceira para a quarta temporada a participação dela. Não vou ficar dando spoiler, mas gente, vale muito a pena. Tem muito estilo ali também de ver a batalha final, aquele ver extraterrestres, né? Mas para quem gosta de um bom sci-fi, foi uma boa pedida que a Record trouxe. Infelizmente, como eu disse, não passou toda, né? Mas valia muito, viu? Valia muito assistir. Mas do lado ainda teve aqui mostrando sobre a programação da Fox Kids, o canal ali estreando para valer no Brasil na TV a cabo com o seu programa, né? Apresentado por adolescentes e nessa pegada toda aí apresentando algumas séries, né? Do estilo ali Barrados no Baile e tudo mais. Revista para colecionadores aqui, uma curiosidade sobre TV séries, Os Biônicos, né? Uma revista aqui que trouxe curiosidades sobre as duas, a Mulher Biônica e o Homem de 6 milhões de dólares, as duas séries bem bacanas que eram interligadas, numa revista especializada. Não cheguei a pegar, viu? Se pegou assim em BH e tal, realmente eu não vi, mas que valeria ter ela assim. Imagina hoje quanto que uma revista dessa deve estar custando. Em vídeo, finalmente aqui, o filme de Batman e Robin. Pelo menos no vídeo ali deve ter ganhado bastante coisa também, porque apesar dos pesares, gente, Batman e Robin rendeu uns tostões legal, tá, na sua bilheteria, mesmo com todo aquele enredo controverso, tá? O filme do Conner, Na Rota da Fuga, com o Nicolas Cage, filmaço também. E o Santo. Aqui, como mostra que a produção ela foi baseada numa série do Roger Moore na década de 60, o filme ele não agradou tanto quanto a série. Mas isso aí fica também, gente, de opinião muito pessoal, né? Afinal de contas, nós tínhamos a Elizabeth Shue e o Val Kilmer, caramba. Mas aqui em games, o super lançamento de jogos, né? A ciborgue mais sexy dos animes ataca no PlayStation, mais um jogo de PlayStation, né? Baseado em Ghost in the Shell, aqui é a Motoko Kusanagi. E mais um aqui também, baseado em Star Wars, Masters Terakasi. Já jogaram isso aqui, pessoal? Eu já joguei uma vez, não deve ter passado mais que isso. Aí depois eu não vi muito, nem sei se deu muito sucesso. Mas pelo visual, né, cara, por ser PlayStation, então tava arrebentando. O Correio Galáctico mostrando aqui um ótimo envelope da semana com o desenho do Gabriel de São Paulo, um Batman bem high-tech. Umas meninas aqui bem no estilo... Aqui tá Guerreiras... Não, Guerreiros do Universo. Esse nome me lembra... Ah não, Guerreiras, tá tampando aqui, mas apareceu. Ó, Guerreiras, tem aqui a Michelle e a Mara. Ficou legal, cara. Tem um estilo muito Cavaleiro Zodíaco. Seria ali Sansei Show? Né? Aqui mais um Goku, Son Goku e as esferas do dragão. O resultado da promoção Hércules. E aqui já falando, gente, que como tem Hércules na capa, né? Aqui falando que atendendo a pedidos da Tânia de Osasco, nessa edição tem Hércules para ninguém botar defeito. A Tânia mandou um abaixo assinado com 257 assinaturas. E vamos lá ver. Mas aqui sobre cinema, né? As duas produções também da vez ali para concorrer bilheteria, o filme 4 de Alien, né, Alien a Ressurreição, trazendo novamente aqui a Ripley, o Ron Perlman, né, cara, como um pirata espacial aqui que colocou no enredo, a Winona Ryder ali sendo uma android e demais
grande elenco, enquanto nós tínhamos também feito ali pelo mesmo cara do Robocop, Tropas Estelares, trazendo aí Johnny Rico. Cara, tem uns animes que vieram, tem um que vem antes de Tropas Estelares, tem uns que veio depois, que vale a pena, porque o universo de Tropas Estelares ganhou uma proporção muito bacana de acompanhar, viu, gente? Pô, ficou legal demais. Tem o Michael Ironhide nesse filme aqui. O Michael Ironhide, ele era vilão ali do Highlander 2, aquele filme ruim. Ele participou também daquele filme ruim de Karate Kid 4, mas o camarada estava em todos. Ah, ele era o Ironhide, né? Aqui não, cara, gente. Isso aqui é o Casper Van Dien. O Michael Ironhide, ele participou do Vingador do Futuro, participou também da própria série V, né, os extraterrestres no planeta Terra. O camarada rodava muito aí. Aqui ele era capitão de esquadrão. E aqui o poder dos mitos. Hércules e Xena com um recheio, falando mais uma vez, né? Aqui tem que se falar, bicho, porque naquela outra edição, acho que era 116, já tinha falado muita coisa de Hércules e Xena, mas eles estavam arrebentando, por quê? Ó, os guerreiros mitológicos do SBT ganham terreno na guerra pela audiência dos domingos, ou seja, já tinha mudado aqui, ó, a programação lá no SBT, a exibição deles, o que falando que estava assustando a Globo, né? Aqui mostrando algumas cenas da própria série da Xena, o Hércules aqui, foi falado também nas outras edições sobre uma entrevista que tiveram via satélite, via internet, né, no caso, ele respondendo algumas perguntas. Aqui um pouco falando também sobre a origem da Xena, até ela ter a sua própria série, aquele encontro que ela teve com o Hércules no especial. Aqui, o passado de Hércules, eles fazem uma comparação em relação ao que se tem se escrito da mitologia, do que é o Hércules, e como ele é apresentado na série. Bem também é lá aquela coisa do Hércules da Disney, aquele, né, desenho muito bacana, né, mas fizeram uma repaginada do personagem ali total. Já o da Xena foi bem tranquilo, né, de você poder acompanhar ali, né, ela não tem aquela figura mitológica assim em outras histórias. Tá? Muito suficiente, autossuficiente também a série dela, que mostrou muito isso, né, com o decorrer dos anos. Teve aquela, acho que estava até aqui, ó, aquela animação. Deixa eu ver se ela tá aqui, aquela animação. Tá aqui, ó. Aqui são algumas produções de Hércules no cinema, gente, desde a década de 50. Tá? Há muitos aqui, ó, uma lista. Se quiser dar um pause aí também, ó, fica legal demais, viu? Aqui aquela animação que tinha saído lá, tinha falado que tinha saído só em vídeo, lá nos Estados Unidos. Aqui mostrando o Hércules e os seus envolvimentos com as personagens mulheres na série, cada uma mais bonita que a outra também, tem a própria esposa dele também. Aqui, se eu não me engano, é a Afrodite. Tá? E ele aqui no papel de um personagem do criador do Conan, né? Ele fazendo aqui o Ku, o Conquistador, cara. Pô, aqui, eu achei o filme legal, sinceramente. Mas já tava muito aquela coisa dele Hércules, né? E não se deu mais a continuidade, porque eu achava que deveria ter saído mais alguma coisa. Enquanto não tínhamos mais Conan, apesar daquela série, né? Bem, ali, de acordo com a revista, mais uma vez furamos a greve dos dubladores para trazer até vocês uma entrevista exclusiva com Cristiano Torreão, a voz do Riei, com algumas perguntas aqui também, né? Falando sobre o começo dele na carreira, né? O que ele está fazendo de profissionalismo da dublagem. Ele já fez o Craig Field de Melrose Place, passava na Band. Fez também o Adam de Power Rangers. Fez o Gary da série Mulher Nota 1000. Essa série ela passava na Rede Globo. Eu não lembro se era sábado de manhã. Acho que era sábado de manhã ou domingo. Tá? Ele também fez o Lucas do Sequestro. O Lucas era aquele garoto prodígio da série. Tá? E grande aqui, Riei, né? Essa cena aqui é muito legal. Aqui mostrando um pouco da galeria, que é o Lucas. Esse rapaz aqui era lá de SOS Malibu. Esse aqui é o Rock, né? Não? Esse do Power Ranger, falando que ele dublou o Adam, né? Tem um trem aí. Aí perguntando aqui se o Riei tinha algo a ver com a personalidade do Cristiano. Ele falou, eu me considero uma pessoa que procura fazer sempre o bem. Assim como o Riei. Cara, né? E não era bem isso não, mas enfim, né, cara, ele mudou bastante também quando ficou mais aí, ó, junto com a turma. E aqui sobre a série Spin City, aquela série do Michael J. Fox, que demorou a chegar aqui,
né? Mas depois deu pra acompanhar alguma coisa. Não acompanhei ela na íntegra, era um sitcom bem bacana de seguir, mas não era aquela coisa que me deixava fissurado. Gostava muito do ator, principalmente ali pelo De Volta para o Futuro, Garoto do Futuro, Doutor Hollywood, Espíritos, o filme que ele fez, Espíritos, bem legal também. Aquela pegada bem Friends, Seinfeld, em que ele é um assessor do prefeito de Nova York. Tá? É uma mistureba toda. Tem essa menina aqui, que eu vou colocar o nome dela para variar. Não lembro se o nome dela tá aqui. Mas ela fez filme até com o Jet Li, cara. O Confronto, que contracenou com ele. E aqui ela contracenando, né, na série com o Michael J. Fox. Bem legal também, cara. Viu? Série boa, sitcom. Você gosta de sitcom, dá umas risadas. Me lembrou Modern Family. Modern Family é maravilhoso. Muito bom também. O Spawn aqui, gente, nessa pegada, tá? O Spawn da animação que tinha saído na HBO. E falando um pouco sobre as grandes semelhanças de algumas coisas no quadrinho e outras não. Outras bem específicas da série. Igual falando aqui, ó, porradas e peladas, né? Aqui, ó, é alguns conceitos que você viu mais na animação do que no próprio quadrinho. Viu? Mas é uma animação que valia muito a pena, tem 3 temporadas, pequeno, tá, gente? Mas recheado de mais Spawn dos quadrinhos que tudo. Gosto muito dessa série, cara, vale a pena. Uma pequena entrevista com Mark Waid, um papo com o criador do Reino do Amanhã, que deu continuidade logo depois, né? Que era o Reino, o nome da saga, mostrando como que ele influenciou bastante no trabalho também, né? Sobre algumas decisões que ele pôde tomar dentro do projeto, quando ainda era o Reino do Amanhã, quando ele trabalhou com o Alex Ross. E aqui, ó, quando ele trabalhou também nos melhores do mundo, né? Wade reformula a Liga da Justiça em nova revista. E, cara, as histórias dele muito boas, e o cara sabe escrever muito bem. E ainda mexendo com os grandes medalhões. No caso aqui é uma mudada, né? Tem o Kai, o Wally, né? Mas os demais, cara, esse Arthur Aquaman ficou bem bacana. Lembram, né? Na versão que eles fizeram quando ele perdeu a mão, né? Foi comido por um tubarão no quadrinho. E na animação ele cortou a própria mão para se libertar e salvar o filho. Não sei se vocês assistiram, acho que é O Trono de Atlantis. Viu? O especial, muito bom, muito bom. E finalmente no arquivo da Herói aqui trazendo, aproveitando realmente, né? Recorde com Eduardo Torelli as mágicas atrapalhadas da feiticeira. Grande Samantha. O Darren, que eles colocaram o nome de James aqui na dublagem. Os filhos, a Bárbara, né? E o Adam. Só que o Adam não teve poderes. A Bárbara ela foi desenvolvendo poderes no decorrer. Cara, série muito bacana também. Viu? Valeu muito. Ela foi de 64 a 71. Manteve-se invicta na preferência dos telespectadores por nada menos que 8 temporadas. Isso que valia muito. Essa que é a Andora, a atriz, ela nasceu ali, bicho, final do século XIX, cara. Pra você ver, bicho, cara, fina demais ali. Excelente personagem. Tem uma história que a gente fica sabendo depois mais pra frente sobre esse personagem, o David York, né? O Dick York, que foi substituído depois pelo Dick Sargent. O Dick York passou uns problemão por causa de doença também, tinha muitas dores, coitado. A história dele de vida foi bem pegada, viu, cara? Mas no geral, pegando só como uma série, bicho, valia a pena demais as risadas de um mortal, vamos pôr assim como ela chamava, né? A Andora chamava ele, casar com uma bruxa. E, bicho, é muito bacana as causas ali, bicho, da Sam sempre ali sendo censurada a não usar os seus poderes no cotidiano, mas mesmo assim ela, né, tinha que usar para salvar algumas alterações. O James ali, o Darren, ele era publicitário, trabalhava numa firma lá, bicho. Eram confusões a mil, que durou muito tempo com essa série na televisão. Muitas risadas, com toda certeza, belíssima Elizabeth Montgomery, linda, e tão bonita loura, cara, quanto morena, que ela fazia também a personagem da irmã dela gêmea, de cabelo preto. Cara, muito valendo a pena essa série aqui. Para matar a saudade, ali, década de 60, como bem falado, ela saiu em 64 e depois a Dini saiu em 65, cara. Então, mas mesmo assim, ó, ou você assistia as duas ao mesmo tempo, igual assim, passava ali na Bandeirantes, já chegou a passar, né, aquelas duas. Não, valia muito a pena dar umas risadas e, bicho, conviver com essa família aqui no seu dia a dia, tá? Preferência pessoal, gostava muito do Dick York.
ok? E não tenho nada contra o Sargent, mandou bem também no papel, em alguns pontos até parecidos, né, cara? Mas valeu muito. E a presença da Linda Montgomery, valeu demais aí, gente. Essa série aqui é do caramba, vale muito, viu? Foi o que fechou pra nós aqui, olha aqui quem tá aqui. Angélica, com os malucos da Angélica, velho. Foi o que fechou a revista número 132 da Herói, cara, recheada realmente. Tentando falar com vocês aqui de uma forma bem dinâmica para não cansar também vocês, ok? Porque para falar, senta que lá vem história, tá? Não vou ficar só sem falar nada não. Vou trocar muita ideia com vocês e quero muito que vocês troquem ideia também para saber como é que tá por aqui, ok? Se vocês estão curtindo bastante, tá? Esse formato. Valeu e não esqueçam aí ó, de acompanhar os shorts que tem muito mais aí por vir. Tá? Espero vocês no próximo número, ó, vai acompanhando, hein? Próximo número 133, viu? Aguardo vocês lá, valeu!